Shalom Lekulam, Shalom para todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Vamos dar continuidade ao estudo do Sefer Hizayon, o livro de Apocalipse, o livro de Revelação. E hoje nós vamos ver o capítulo 10. Capítulo 10 de Revelação, vamos dar continuidade ao nosso estudo, lendo com vocês o primeiro verso do capítulo 10. Apocalipse, Revelação, capítulo 10, verso 1, nos diz o seguinte: Vaere malach, vaere e vi, malach acher, um outro mensageiro. Haja mensageiros nesse livro de Revelação, né? São muitos. Ele vê outro mensageiro. Mas esse mensageiro que ele vê está descendo dos céus. Não é nenhuma novidade, já vimos também vários e vários outros mensageiros no livro de Revelação descendo dos céus. A questão é que esse tem um detalhe que diferencia os outros. Esse mensageiro, ou seja, esse anjo, esse mensageiro do Eterno, ele tem aqui um adjetivo. E é uma palavra muito conhecida, chamada Adir. Adir quer dizer poderoso. Adir, poderoso. Então, esse mensageiro que desce dos céus, ele é poderoso. Adir, ele é poderoso. Yored min hashamayim, Yored min hashamayim, descendo dos céus. O te anan, o te quer dizer envolto, coberto. O te, na verdade, tem mais a ver com cobertura, coberto por uma nuvem, anã. Esse mensageiro, ele desce do céu, um mensageiro adir, um mensageiro poderoso, envolto numa nuvem, ou coberto por uma nuvem, kassalma, como um vestido, simlá, como uma capa, como um vestido, vekeshet airosho, e um arco. Essa é a mesma palavra que é utilizada na escritura para o arco da aliança, conhecido popularmente e erroneamente por arco-íris, né? É a mesma palavra, keshet. Esse mensageiro poderoso, ele vem envolto em uma nuvem, como um vestido, né? Como um vestido. E não é que diz o texto que ele tem um vestido, diz que a nuvem envolve ele como um vestido, cobre ele como um vestido, quando alguém coloca um vestido mesmo, que vai até os pés, tá? É nesse tipo de vestido que você tem que pensar, não no vestido curto, claro. É um vestido que vai até os pés, talar, que vai até os pés. Não, o texto não diz, repito, que ele tem, e muita gente que lê o livro de Apocalipse acaba se atrapalhando muito, porque no livro de Apocalipse existem muitas comparações, muitas, como um leão, como um escorpião. O texto não está dizendo que era um escorpião ou que era um leão, diz que era como, estou dando um exemplo. Aqui não está falando que tinha um vestido nesse mensageiro. Diz que a nuvem o envolvia como um vestido. Agora, aqui tinha assim, ó, vekeshet airosho. E um arco estava sobre a sua cabeça. Havia um arco sobre a cabeça dele, como o arco da aliança. Panav que em Hashemesh, a sua face era como o olho do sol. A face era como o olho, Ain, é olho. Sua face era como o olho do sol. Isso é o pé da letra. Mas esse termo, essa frase em hebraico, que ou como olho,
Significa, traduzindo para o português, para você entender melhor, tem aparência de sol, entendeu? Tem aparência do sol, que em é como aparência, é como eu olho e vejo algo e os meus olhos me faz pensar que eu estou vendo o sol. Hashemesh. Esse termo que em conforme a aparência, né? É como os olhos veem. Às vezes você olha por uma coisa e o que você vê, você imagina que é outra coisa. Por quê? Porque é muito parecido. Por exemplo, você vê alguém na rua, uma pessoa, e pensa que aquela pessoa é um conhecido. Você olha e os seus olhos, o que você vê, o que você enxerga, é como se você estivesse enxergando aquela pessoa que está na sua mente. Aí depois você descobre que não era, que era outra pessoa. Então, não era aquela pessoa, mas tinha aparência. Aqui não está dizendo que a face desse mensageiro era o sol. Não, tinha a aparência do sol. E qual é a aparência do sol em si? Bom, a primeira aparência do sol, que vem na mente de qualquer pessoa, é que ele é redondo. Não é? Aí alguns vão colocar também uns... Isso aqui é totalmente fantasioso e fictício, você sabe, né? Porque isso aqui é uma representação dos raios, ou seja, da luz que ele emite. Não existe isso no Sol, né? No Sol não é assim. Então, como o texto em hebraico utiliza o termo... Como o texto em hebraico utiliza o termo ke'en, ou seja, conforme o olho, conforme enxergamos, obviamente que a aparência do sol que o texto quer dizer é exatamente a claridade e a dificuldade que é para você poder enxergar, a dificuldade que é olhar para o sol e enxergar o sol. Então, é mais ou menos isso que o texto quer dizer. A face dele, o rosto dele, era resplandecente como o sol. Muito forte, uma luz muito forte. Além da face, também é dito veraglav e os seus pés, porém, em hebraico, a palavra regel não quer dizer apenas pé. O hebraico ele é um pouco complexo quando se trata justamente desse tipo de situação. Tanto mão como braço, tanto pé como perna. A palavra regel quer dizer pé, mas também quer dizer perna. É impressionante. Então, em hebraico, eu posso estar me referindo à minha perna está doendo e você ficar sem saber se eu estou falando da perna ou se eu estou falando do pé, porque é a mesma palavra. Então, é um pouco difícil você tentar entender se o Yohanan está referindo-se ao pé ou à perna, somente dentro de um contexto. E às vezes, mesmo dentro de um contexto, como eu dei agora um exemplo, é difícil, praticamente impossível. O meu pé está doendo, a minha perna está doendo. Então, não há contexto que... Eu tenho que ser mais específico nesse caso no hebraico. Isso é uma das provas claras, milhares que são no livro de Revelação, mas essa é uma das que com certeza Yohanan escreveu o texto em hebraico, ou ditou em hebraico, e foi traduzido para o grego. E quem traduziu para o grego não percebeu direito, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses o termo pés e coloquei, escolhi a palavra pernas, porque no grego pé e perna são coisas diferentes. No português eu tenho a palavra pé e eu tenho a palavra perna. No latim a mesma coisa, em todos, menos no hebraico. Então aqui é uma prova clássica que quem traduziu para o grego não percebeu
não percebeu o contexto. Veja, Veraglav e as suas pernas. Eu vou tentar também com os pés para vocês verem qual que se encaixa melhor. Vocês vão ver que a perna se encaixa melhor. E as suas pernas, que amudei como colunas de fogo. Gente, uma coisa é uma coluna. Isso aqui é coluna, amudei, colunas. Os pés não podem ser colunas de fogo. Os pés poderiam ser chamas de fogo. Porque uma coluna é algo. Entendeu? Uma coluna é algo na vertical e não é. Isso aqui não pode ser uma coluna, entendeu? Você pode chamar isso aqui de qualquer coisa, menos de coluna. Para ser uma coluna em hebraico, você tem que estar em pé. Ou seja, você tem que estar ereto. Você tem que estar totalmente na vertical. É essa palavra aqui. Essa é a mesma palavra para estar em pé diante de alguém ou próximo a alguém. É a palavra coluna. Não é algo pequenininho, entendeu? Então, coluna de fogo é tudo isso aqui repleto de fogo. Então isso seria as suas pernas e não seus pés, porque os seus pés não seriam chamados de colunas, e sim, por exemplo, de uma labareda, né? Ou uma chama. Seus pés são como chama de fogo, assim como são utilizados para os olhos. Os olhos são como chama de fogo. Essa expressão coluna é algo como a perna, por exemplo. A perna se encaixa muito melhor. E no hebraico, a mesma palavra para pé é a mesma palavra para perna. Ou seja, Yohanan, ele não se equivocou aqui. Ele quis utilizar o termo perna. Apesar, volto a repetir, é a mesma palavra para pé. Não? Seus pés são como colunas de fogo. É muito mais interessante. Suas pernas são como colunas de fogo, como eu acabei de explicar. Por que é mais interessante as pernas? Porque o termo colunas se encaixa melhor com pernas e não com pés. Então vimos as características desse mensageiro poderoso que desceu dos céus. Agora a gente tem que perguntar, por que ele desce dos céus? Vamos tentar descobrir. Verso 2. Baruch Hashem. Bendito sejas tu, Adonai. Verso 2 nos diz: o beiador, e na sua mão. Será que, como nos outros capítulos de revelação, até aqui que vimos, até o capítulo 9, será que terá conexões com os escritos? Com a Torá? Com os profetas? Gente, não existe um lugar de Apocalipse que não tenha. Todos os capítulos vocês encontrarão. E eu vou ajudar vocês ao máximo que eu puder para que vocês façam essas conexões. Eu tenho sido bonzinho nesses últimos estudos, porque eu tenho trazido os textos para vocês. Mas vocês devem pesquisar, vocês devem procurar. Quem procura, acha. Se você procurar, e temos ferramentas para facilitar a sua procura, porque você pode copiar um texto desse. Você pode baixar o Davar no seu computador, no seu notebook, e você fazer pesquisas desses textos, tá? E você vai encontrar os lugares correspondentes, e dessa forma fica fácil para você linkar, você fazer um link, fazer uma conexão entre eles. Eu vou ajudá-los, pelo menos, até o capítulo 13, até a metade, o capítulo 11, a metade do capítulo 11, até o capítulo 11. E se eu tiver bonzinho mais na frente, eu trago mais alguns para vocês. Mas eu preciso que vocês exercitem a pesquisa, a busca, que vocês se interessem por estudar. Baruch Hashem, porque vocês vão descobrir coisas muito maiores do que eu descobri. Muito mais coisas do que eu descobri. Não maiores, não quis dizer maiores, eu quis dizer muito mais coisas. Coisas maiores também, com certeza. E na sua mão, o que é que tinha na mão desse mensageiro? Sefer
Sefer quer dizer livro, rolo. É claro que quando a gente fala de livro, quando traduz por livro, que é a tradução livro, rolo, quando você pensa, quando foi escrito o livro de Revelação, você não tem que imaginar livro como um livro assim, sabe? Não é isso que você tem que imaginar quando você lê a palavra Sefer na Escritura. Quando você lê a palavra Sefer na Escritura, você tem que imaginar um rolo, um pergaminho, entenderam? É disso que está falando. É desse tipo de livro que está falando. E é um livro, um pergaminho, um rolo, katon. Katon quer dizer pequeno. Então é um rolo pequeno. Então não fica pensando que é um livrinho daqueles que você encontra nos hotéis e em alguns lugares que vem o Novo Testamento, o livro de Salmos, que ajuda. De uma certa forma ajuda quem tem interesse de ler e não tem no momento a Bíblia. Ela está bem reduzida, mas já ajuda. O que eu acho estranho é tirar a parte mais importante, que é a Torá. A Torá é a parte mais importante da Escritura Sagrada. Sem a Torá não há o restante da Escritura. Sem a Torá, os profetas não têm nenhum tipo de utilidade. Sem a Torá não existem os escritos. Sem a Torá não existe, não se justifica os Ketuvim Natserim, os escritos nazarenos. A Torá é a base, é o ensino. É por isso que vem primeiro. Porque tem que ser estudado primeiro. Porque tem que ser dada prioridade, entendeu? Mas isso é só uma observação. Bom, é um pequeno rolo, então é um pequeno pergaminho. Isso quer dizer que não tem tanta coisa escrita assim nele, por isso que ele é pequeno. Não é que a letra é pequena, não é isso. Não é que o tamanho do pergaminho, o tamanho, que ele é muito estreito e muito... Não, nada disso. Ele é pequeno, um pergaminho é pequeno, ou Katan ou Gadol. Katan quer dizer pequeno, Gadol quer dizer grande. Ele é pequeno ou grande pela quantidade de linhas que ele possui. Então, quanto mais linhas tem esse rolo, maior ele fica. Se o texto diz que esse rolo é pequeno, isso quer dizer que não tem tantas linhas assim. Para ser um sefer, ele foi escrito algo. Não existe um livro que não tem nada escrito. Então, para ser um livro, ele foi um pergaminho, um rolo, ele foi escrito. Tem coisa escrita, porém, pouca coisa. Ou não como um rolo, um sefer da Torá, o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, por exemplo. Não tem como ser o livro de Gênesis, que é muito grande, nem o livro de Shemot, nem o livro... Mas, por exemplo, que tal a gente citar, por exemplo, o Sefer Ovadiah, o livro de Obadias? Tem um capítulo só, né? Tem pouca coisa escrita. Mas será que seria como o livro de Ovadiah, o livro de Obadias? Eu ainda acho o Sefer Ovadiah grande no que se refere a esse termo aqui. Por quê? Porque se você pegar o rolo do livro de Obadias, você vai perceber que ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Né? Vocês estão vendo na câmera. Mais ou menos assim. Tá? Aí tem as linhas até o final. Então, eu não considero isso tão pequeno assim. Agora, eu vou dar uma opinião. Eu não posso afirmar com toda certeza, mas com referências que a gente vai ver nos profetas, que a gente vai ler alguns textos, a gente pode chegar a uma conclusão. Eu vou dar aquilo que eu acredito que seja esse pequeno rolo, tá? Vocês vão ver que faz algum tipo de sentido. Vamos lá. Eu vou apenas ajudá-los a chegar a um entendimento. Esse pequeno rolo, esse pequeno pergaminho, patuar, ou seja, está aberto.
O que significa isso? Não quer dizer que é um livro que está aberto. Olha, minha filha colocou aqui o marcador, a foto dela. A princesinha. A Ruth. Então, não quer dizer que é um livro que abriu. Não, não. O que quer dizer um rolo aberto? O rolo, quando você termina de ler, você enrola ele, coloca um selo. Porque se você não colocar um selo ou um fechamento, ele acaba desenrolando. E aí é muito complicado você poder armazená-los. São muitos rolos, entenderam? Então, esse rolo não está com selo, ele tá aberto. Ele é pequeno e ele está aberto. Vayatseg et regalou. Vayatseg et regalou. Novamente a palavra é regal. Agora aqui, perceba, pode ser pé, pode ser perna, mas você vai observar que fica muito mais, tem muito mais, a compreensão cai muito mais aqui em relação ao pé e não à perna. Faz muito mais sentido ser o pé aqui, como também em outras coisas que a gente vai ver. Por exemplo, Vayetzeg et regalou, colocando o seu pé, Hayamit al Hayam. Vayetzeg et regalou, Hayamit al Hayam. Colocando o seu pé sobre o seu pé Hayamit, da direita, Yamit, esmola, esquerda. Colocando o seu pé da direita, ou seja, o seu pé direito, al, sobre Hayam, sobre o mar. Por isso que eu digo que aqui faz muito mais sentido pé e não perna. Né? Você não tem como colocar a sua perna direita sobre o mar. Isso aí faz muito mais sentido o pé direito. Então, ele colocou o seu pé direito sobre o mar. Ve'et ha'ishmolit al haaretz. E o pé esquerdo sobre a terra. Mas perceba que a palavra terra aqui não é Adamá, é Aretz, ou seja, uma terra delimitada geograficamente. Muito interessante isso, porque se você pegar, por exemplo, o mapa de Israel, o mapa da Terra Prometida, você tem mais ou menos assim, ó. Ele é bem estreito assim, né? Aqui você tem o mar, aqui é o oeste, aqui é o leste, aqui é o sul, aqui é só para você se localizar. O mapa, eu não sou bom de desenho, mas não precisa ser bom de desenho para explicar o que eu vou explicar agora. Presta atenção. Aqui é o mar Mediterrâneo. Eu vou colocar de M. Aqui é o mar Mediterrâneo. Banha toda a costa oeste de Israel. Aqui embaixo, bem pequenininho aqui embaixo, na pontinha aqui de Eilat, no extremo sul, é o Mar Vermelho. Eu vou colocar com a letra V. Mar Vermelho, bem na pontinha aqui, ó. Aqui no leste, não é banhado pelo mar, tá? Há uma partezinha aqui que passa o Kinneret, o Yarden, o Jordão, até chegar no Mar Morto aqui, que é um lago de águas salgadas, onde teve a destruição de Sodoma e Gomorra. Jerusalém está aqui, tá? Aqui está Jerusalém. Jerusalém, eu estou fazendo aqui redondo aqui de vermelho. Pronto, pintando de vermelho. Então preste atenção. Se nós, como já vimos em vários capítulos de Revelação, que a maioria dessas profecias, por que não dizer todas, refere-se à terra de Israel, e mais especificamente à cidade de Jerusalém,
que vai aparecer algumas vezes de forma aberta no texto de Revelação, mas na maioria das vezes aparece de forma, vamos dizer, escondida ou camuflada, essa é a palavra, camuflada, como por exemplo, a cidade que o Eterno ama. Tem um texto de Revelação, que eu me lembro que eu traduzi, que diz que os exércitos cercaram a cidade que o Eterno ama. Ou seja, o povo do Eterno sabe de qual cidade Yohanan está falando. Mas os romanos não saberiam direito. Os romanos, isso não passaria pela cabeça dos romanos de imediato, né? Eles não iam dar muita importância para isso. Então são informações que no livro de Revelação muitas vezes são camufladas. Agora, se nós pensarmos, vamos partir do pressuposto que esse texto também está falando de Eretz Israel, da terra de Israel, Eretz Israel, que é a palavra que aparece Eretz aqui, Aretz, e está falando de Jerusalém. Se esse mensageiro coloca o pé sobre o mar, quando o termo fala mar na escritura, quando fala mar, normalmente se refere ao Yam Gadol, o mar grande. Não se refere ao mar vermelho, que é apenas uma pontinha de nada toca o território de Israel. E no lugar onde toca, não tem tanta influência. Agora, se você colocar que o mensageiro pisa o pé direito aqui sobre o mar e o pé esquerdo sobre a Eretz, sobre a terra delimitada, claramente você observa que tem tudo a ver geograficamente com esse desenho. Ele pode estar pisando aqui, ele pode estar de costas para o norte, tá? O mensageiro. Então ele vai estar com o seu pé direito. Para isso para ele fazer isso aqui que eu vou fazer agora, ele tem que estar de costas para o norte, tá? O pé direito vem no mar e o pé esquerdo vem sobre a terra. E especialmente sobre a terra de Eretz Jerusalém. Ou seja, o lugar delimitado Jerusalém. Que é o cenário, se vocês observarem, da maior parte desse livro. É óbvio. A maior parte desse livro fala de Jerusalém. Das coisas que estão acontecendo, das coisas que iriam acontecer em breve. Isso vocês vão ter essa noção clara quando chegarmos ao final do livro. Mais ainda, o livro termina justamente citando Jerusalém, a nova Jerusalém descendo dos céus. Entendeu? Por que o livro termina mostrando isso? Para dar aos leitores exatamente a certeza que as coisas ruins, entre aspas, que as tragédias, as catástrofes que aparecem no livro não são comparadas à maravilha que será a nova Jerusalém. Mesmo que esteja decretada para essa cidade a destruição do seu próprio templo, como aconteceu no ano 70, e o livro foi escrito antes, com toda certeza. O próximo capítulo vocês vão ver que ele fala sobre o templo. Ele fala que o templo ainda está de pé. Ele fala claramente sobre o templo, que as pessoas estrangeiras estão pisando na área do templo. Ele comenta sobre isso, vocês vão ver. Eu não vou falar agora, vou deixar para a próxima aula. Vocês vão ver claramente. O livro foi escrito ainda quando o templo estava, mas as coisas terríveis que Yohanan viu, sem precedentes para o povo, que nunca imaginou que aconteceria novamente a destruição do templo, aconteceu. É por isso que o livro termina com um grande, vamos dizer assim, um final feliz para os servos do Eterno. Uma mensagem que vale a pena amá-lo, seguir os seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, se apegar a ele, confiar nele, porque o final, mesmo que a Jerusalém, o templo tenha sido destruído,
Não importa. Não precisaremos de templo no futuro. Por quê? Porque o eterno será o templo, ele disse. Também não precisaremos reconstruir a cidade, porque a cidade descerá dos céus, a nova Jerusalém, ou seja, a Jerusalém completamente nova, restaurada, da parte do Eterno, ou seja, feita pelas mãos do Eterno, não mais por mãos humanas. São essas mensagens que o livro passa e que a gente tem que estar atento a isso. Então, claramente, Yohanan faz uma descrição incrível. Esse mensageiro ele pode estar claramente com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Eretz, veja, não é Adamá, é Eretz. Então, é um espaço delimitado geograficamente, específico. Você pode dizer, mas Eretz também pode envolver todas as nações, né? Normalmente, quando diz todas as nações, o termo traz Kol Haaretz, todas as terras. Mas aqui não fala sobre isso. Sobre a terra, ou seja, sobre a terra delimitada. Não sobre o mundo, porque quando é mundo é Olam, todo mundo, todo o universo, todo o espaço. Mas não há problema você querer acreditar que trata-se do mar, todos os mares que existem e todas as terras que existem. O complicado sobre isso é que existem muitas terras porção seca em que são ilhas, existem muitas ilhas e os continentes a maioria dos continentes estão separados. Então não dá para o pé do anjo estar em todas as terras, um pé só está em todas as terras ao mesmo tempo, sem tocar na água. Por exemplo, não tem como o pé esquerdo dele estar sobre todas as terras, todo o planeta, sem tocar na água. Não tem como. Então não seria um pé, seria vários pés, seriam 6 pés, um para cada continente. Não faz sentido. É óbvio que está se tratando aqui de uma terra delimitada. Eu não tenho dúvida disso. Mas não há problema você acreditar como você quiser acreditar. Verso 3. Estou tentando trazer para você o mais próximo do texto original. Verso 3. Vecaari e como um leão, é isso que eu quis dizer. Aqui não está dizendo que esse mensageiro que desceu dos céus, envolto numa nuvem, que é como se ele tivesse vestido com um vestido, né? Essa nuvem era como um vestido que envolve o corpo, como a nuvem estava, com um arco sobre a cabeça, a face como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. É desse mensageiro que estamos falando, que carrega na sua mão um pequeno rolo. É muita informação. Por isso que eu repito, para você não perder o fio da meada. É muita informação no livro de Revelação. Como um leão, soeg, quer dizer, ele ruge, ele brada. Como um leão, ele brada. Não está dizendo que esse mensageiro poderoso era um leão, ou tinha face de leão. Ou se parecia com um leão. Ele se parecia com um leão no sentido de a força do seu brado, do seu rugido. Karabekol Gadol, ele chamava em alta voz, numa voz grande, não dá para traduzir para português, então, em alta voz. O Bekrao e no seu chamado, o Bekrao e no seu chamado, veja, Rishmiu, ouviu-se, Shivat, 7, Haramim, 7 trovões. Ouviu-se 7
de novo o número 7. É impressionante como o número 7 aparece no livro de Revelação. 7 selos, 7 mensageiros, 7 cavaleiros, 7 cavalos. Agora são 7 trovões. Então, esse mensageiro, como um leão, soltou um brado, bradou, chamou numa voz, em alta voz. E no seu chamado foram ouvidos, se escutaram, ouviu-se nesse brado, nesse chamado dele. O que é que se ouviu no chamado dele? 7 trovões. Como assim 7 trovões? O som de 7 trovões? Não. São 7 trovões, mas estes trovões, Kol Dvarim, voz das palavras, ou voz de palavras. Não tem como não pensar aqui nesse verso 3, Baruch Hashem, na entrega da Torá. Quando no 50º dia após a saída do Egito, o Eterno desceu ao Monte Sinai e lá está descrito claramente que houve vozes, kolot, vozes. E a voz era como um chofar muito alto. E ouviu-se trovões, relâmpagos, fogo e principalmente Aseret Hadvarim, as 10 palavras ditas pelo Eterno, ao mesmo tempo em 70 idiomas diferentes, as 70 línguas que foram divididas lá em Bavel. Quando houve Bavel, Babilônia, quando houve a Torre de Babel, infelizmente teve aquele fato, por causa dos pecados, por causa da construção dessa torre, o Eterno dividiu as línguas, porque todos falavam uma única língua, uma única linguagem. E é exatamente essas palavras que vocês estão ouvindo aqui, as palavras em hebraico. Era a única linguagem que existia. Depois disso, foram repartidos em 70 idiomas diferentes. É por isso que o livro de Yashar, o livro do reto, o livro apócrifo de Yashar, descreve no capítulo 9, verso 32, o seguinte: que o Eterno disse aos 70 anjos que estavam diante dele, aos que estavam perto dele, vamos descer e vamos confundir as línguas, que um homem não entenda a língua do próximo. E ele fez isso com eles. Então, e por que 70? Porque exatamente cada um ficou encarregado, obviamente, de uma língua diferente, de uma língua específica. E isso lá no Monte Sinai, quando estavam ali não só o povo de Israel que falava o hebraico, mas ali estavam pessoas de todas as nações da terra que saíram junto, aproveitaram o momento e saíram junto com o povo do Egito. Eles ouviram cada um na sua própria língua. Esse mesmo evento acaba se repetindo claramente no capítulo 2 do livro de Atos, nos escritos nazarenos. Quando ali está escrito no capítulo 2, judeus de todas as nações debaixo do céu. Naquela festa de Shavuot. E Shavuot são 50 dias após Pêssar. E o que é que se comemora em Shavuot? A entrega da Torá pelo Eterno. O Eterno entregou. E foi nesse momento que se ouviu trovões. Mesma coisa, gente. E através do fogo eles falaram em línguas diferentes
posso dizer claramente, em 70 idiomas diferentes, as palavras do Eterno. Que palavras? As 10 palavras. E cada um ouviu, os que estavam embaixo, na parte de baixo, os judeus, cada um ouviu na sua própria língua de nascimento, cada um numa língua diferente. Cada um na sua língua. Dentre as 70 línguas diferentes. Não tem como não pensar nisso. Ainda mais quando ele cita que o rolo é um rolo pequeno. Se você pegar a Seret HaDevarim, eu já fiz isso, eu já estudei minuciosamente, e no nosso canal vocês encontram isso, né? As 10 palavras maravilhosas. Na parte da Gemátria também, na aula de hebraico, no 3º módulo, vocês vão encontrar também. Principalmente na raiz 8, vocês vão encontrar as 10 palavras claramente. Eu trago letra por letra, são 620 letras. 620 letras. Então, 620 letras. São poucas linhas. Quantas linhas? 10 linhas. São 10 linhas. 620 letras. Então, é um rolo pequeno, sim. Isso sim é um rolo pequeno. Se encaixa. Se for a Seret HaDevarim, se encaixa. O mais interessante é o final aqui. Kol Devarim, a voz das palavras. Isso aqui é muito interessante. É claro que quando você traduz para outros idiomas, você perde completamente. Gente, quando se traduz do hebraico para outros idiomas, você perde as conexões. Porque a gente conhece os textos da Torá, a gente sabe como está lá, a voz das palavras. Não tem como não linkar com as palavras ditas pela boca do Eterno e depois escritas pelo seu dedo. Aí vem o verso 4. No verso 4, nós temos o seguinte: Veka asher shmi'u shivat haramim, e quando ouviu-se os 7 dos trovões, os 7 trovões, Kol Divreihem, a voz das suas palavras, de cada um dos trovões, 7 tem muito a ver com 70. Às vezes se usa o número 7 para referir-se tanto a 70, como a 700, como a 7.000. Por exemplo, o profeta Yeshayahu, ele faz isso, quando ele compara as nações que querem apenas serem chamadas pelo nome do Eterno. Ou seja, querem apenas o poder, os milagres, os sinais, as maravilhas e principalmente a herança do Eterno. Porque ter um nome sobre você, ter o nome de alguém sobre você, é simplesmente fazer parte da herança dele. Ou seja, ser um dos que herdará a herança. Você tem um nome sobre você, ou seja, você tem direito àquela herança. Então, eram 7 mulheres, capítulo 4 de Yeshayahu, Isaías 4. Eram 7 mulheres que agarraram um homem e disseram para ele: nós supriremos a nossa comida e nós usaremos as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo teu nome. Ou seja, elas não queriam compromisso. Elas não queriam que aquele homem as assumisse como um marido de fato e ter toda a intimidade com elas, fornecendo para elas, inclusive, como está na Torá, pão e roupa. Ou seja, elas não queriam, não quero o pão e não preciso de roupa, eu vou usar as minhas próprias roupas. São as nações que querem, na verdade, apenas a herança, os sinais, as maravilhas, os milagres, as bênçãos do Eterno, mas não querem o seu pão, o seu alimento e as suas roupas, os seus costumes, os seus ensinos. Bom, quando você ouviu a voz dos 7 trovões, as palavras deles, Roalti, me permiti,
ou, se você quiser, me ousei, Yohanan dizendo, eu me ousei, quando eu ouvi as palavras tão maravilhosas, me ousei, lichtov, a escrever, por escrever. Eu me ousei por escrever. Katuv, escrever. Lichtov, por escrever. Vaishma kol min hashamayim lemor elai. E eu ouvi uma voz dos céus dizendo para mim: Chatom et hadvarim. Sele as palavras. Ashesh miu shivat aramim. Sele as palavras que você ouviu. Ve'al tichtov otam. E não as escreva. As palavras têm que ficar seladas. Não as escreva. Muito interessante. Parece, na verdade, é utilizado exatamente a mesma coisa de Daniel, capítulo... Vou colocar para vocês. Daniel, capítulo 12, é isso? Daniel, capítulo 12. Vamos ver, aqui no Davar. Daniel, capítulo 12. Acredito que seja o verso 9. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vai o Meler, Daniel. Que setumim va chatumim hadvarim ad ed ketz. E falou para Daniel, sele chatumim, coloque selos, hadvarim nas palavras, ad, até, et, tempo, ketz, fim, miketz, ao fim. Então, sele as palavras até o tempo do fim. É muito parecido. Mas eu me lembro também, quando eu leio essas coisas, que as palavras devem ficar seladas. Por algum motivo, se coloca o selo sobre algo. E como a gente percebe que está falando sobre tempos futuros, tempos do fim, tempos futuros, eu me lembro de um texto do profeta Amós, capítulo 8, Amós. Me lembro desse texto. Amós, capítulo 8, verso 11 ou verso 12. Na dúvida, eu vou ler os dois. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, verso 11. Amós, capítulo 8, verso 11 e verso 12. Vou ler os dois. Hine yamim ba'im neum Adonai. E aí tem Adonai, o nome do Eterno. Que coisa linda. Essas duas expressões têm um valor numérico 91, que é o mesmo Amém, Elohim, Meler, Neeman, Elohim é rei fiel. Aqui está o nome, aqui está a palavra Adonai, tá? Adonai e aqui o nome do Eterno. Então, está chegando o tempo, diz o Eterno Elohim, diz Adonai o Eterno, quando enviarei Ra'av ba'aretz, fome na terra. Veja, terra delimitada geograficamente. Não a fome de pão. Lo ra'av lalechem, não fome para o pão. Velot sama lamaim, e não sede para as águas. Não fome para o pão e não sede para as águas.
que im lishmoa et divrei Adonai. Que coisa linda. Mas por ouvir as palavras de Adonai. Essa será a fome e essa será a sede de um determinado de determinados dias, que está no plural. E a mim, dias. Essa será a fome e essa será a sede de determinados dias que chegarão, diz Adonai, o Elohim eterno. Não uma fome de pão por pão e não uma sede por águas, e sim por ouvir as palavras do Eterno. Verso 12. Venau miam adiam, e vagarão, e caminharão, e irão, vaguearão miam, de mar, ad yam, até o mar. Mitzafon, do Tzafon, norte, e do norte, ve'ad Mizrach. Mizrach Mizra é oriente, ou seja, leste. Do norte ao leste. Ishotetu le bakesh et davar Adonai. E estarão por procurar de todas as maneiras, de todas as formas, né? Por procurar. Estará por procurar. O que é que eles estarão procurando? De mar a mar. De norte ao leste. Mizrach. Do norte ao leste, ao oriente. Leste. Kedem é mais a palavra oriente. Mas Mizrach é leste. Darom, sul. Tzafon, norte. Marav, oeste. Daí que vem Kotel Amaravi, o muro ocidental, o muro do ocidente. Então, Tzafon, Darom, Mizrach e Marav. Eles vão procurar. O que eles vão procurar? Et devar Adonai, a palavra do Eterno. Velo imitzau. E não encontrarão. Plural. Plural e futuro. E não encontrarão. Eles não encontrarão. Então me faz lembrar esse texto, porque, por exemplo, isso significa um selo. O que é? Para que servia o selo quando se fala dos tempos antigos? Não tem nada a ver com os dias de hoje, já expliquei. Selo não tem a ver com colocar numa carta e fazer uma postagem. Selo tem a ver com fechar, com lacrar. Com lacrar, você enrola todo o pergaminho e coloca um selo em volta, normalmente de barro, de argila. Para você ler, você tem que romper o selo, você tem que quebrar o selo, tá? Então, o selo é para que ninguém possa ler. Se você tiver com um rolo e o rolo estiver fechado, não tem como ler. A questão é que o rolo que esse mensageiro trouxe, pequeno, ele está aberto. Agora, por que Yohanan não podia escrevê-lo? Só ouvir. Por que ele não podia escrever? Porque, na verdade, o que os 7 trovões estão falando
não significa que é exatamente o que está naquele rolo. Porque o rolo está aberto. Se o rolo está aberto, não faz sentido a determinação do Eterno para Yohanan não escrever, apenas ouvir. Mas o que ele está ouvindo é a voz dos 7 trovões. Será que o que eles estão falando é exatamente o que está escrito no pequeno rolo? Vamos continuar lendo para a gente chegar a essa conclusão. Aí vem o verso 5. Ve'hamalach, e o mensageiro, ou seja, o anjo, Asher raiti omed al hayam, e o mensageiro que eu vi em pé sobre o mar, ve'al haaretz, e sobre a terra, herim et yemno el hashamayim, levantou a sua mão direita para os céus. Isso é uma forma de fazer um juramento. Normalmente, quando aparece essa expressão na escritura, é quando se faz um juramento. Veja, exatamente isso. Vai chavar. A palavra juramento tem a ver com Sheva. Shin, Bet, Ain. A palavra juramento tem a ver com Sheva, com 7. Por quê? O que é que tem a ver o número 7 com juramento? Assim como a palavra também Shavua, semana, tem a ver com a palavra Sheva, é a mesma raiz. Por quê? Porque uma semana só é semana se houver Sheva Yamim, 7 dias. Uma coisa está ligada à outra. Semana, número 7 e o número juramento. Isso fica mais interessante porque como eu falei sobre as 10 palavras que foram entregues 50 dias após a saída do povo do Egito no Monte Sinai, e celebramos a festa chamada de Pentecostes, mas na verdade o nome é Shavuot. Shavuot nada mais é que o plural de Shavua. Essa palavra aqui. Então, são 3 palavras que são ligadas. Semana, vou começar pela raiz. 7, semana e juramento. Que é o real significado da festa de Shavuot. Sheva, Shavuot, Shevuah. 7 semanas para o juramento, para o pacto, para a aliança. E por que a palavra juramento? Já vimos o porquê da palavra semana tem a ver com 7. Mas qual o motivo da palavra juramento tem a ver com 7? Okay. O número 7 significa plenitude. Plenitude, algo pleno, algo completo. Então, a questão de um juramento, de um pacto, de uma aliança, tem que ser algo completo, pleno. É por isso que não se pode fazer um juramento, porque se não cumpri-lo, cometemos um grave pecado. Na verdade, ao fazer um juramento, ao fazer uma promessa, só o Eterno pode prometer. Porque só ele tem a capacidade de cumprir. Nenhum de nós temos, porque não sabemos o dia de amanhã. Por isso que a Torá diz, é melhor não prometer do que prometer e de repente não cumprir. Não é pecado não fazer nenhum juramento. O nosso Mashiach, Yeshua, ele ensina, não jurem de jeito nenhum. Que vocês não acabem, porque vocês não podem acrescentar nenhum dia a mais na vida de vocês. Vocês não sabem o dia de amanhã. A vida humana é assim, ó. Às vezes podemos chegar no dia de amanhã, mas às vezes não podemos. Não sabemos. Só o Eterno tem nas suas mãos. Só ele sabe tudo. Para nós, só existe o presente. O futuro dependemos do Eterno. Porém, esse mensageiro, ele é o mensageiro do Eterno. E ele pode fazer, claro. Porque ele está fazendo pelo Eterno. Veja, vai chavar Berrei Haolam.
e jurou pela vida eterna, ou pela vida da eternidade. Berrei, vem de Rai, vida, Haolam, da eternidade. Asher bara et Hashamayim, que criou os céus, ve et asher bam, e todas as coisas que há nele, e tudo que há nele, e o que está lá, o que está dentro dele. Ve et haaretz, o meloá, a terra e toda a sua plenitude, toda a sua totalidade. Ve et hayam, e o mar. Ve et asher betorro, e tudo que está no meio dele. Im timasher od haet. Im timasher od haet. Não haverá mais tempo. Ou o tempo está se esgotando. Não haverá mais tempo. O tempo está próximo, está acabando. O tempo está acabando. O que Yohanan queria escrever? O que será que ele ouviu e queria escrever e não escreveu? Ninguém sabe até hoje o que Yohanan ouviu. Sabe por quê? Porque não escreveu. Porque se Yohanan tivesse escrito, ele teria descumprido a voz que veio dos céus. E, obviamente, essa voz veio do Eterno. Ou enviou para o mensageiro que enviou para Yohanan, mas que veio, a ordem veio do Eterno, claro, óbvio. Todo o livro de Revelação, todo o roteiro desse livro foi dado pelo trono do Eterno, que entregou a seu filho Yeshua, que entregou a seu mensageiro e que entregou a Yohanan. Então, obviamente que nós não sabemos o que realmente os 7 trovões falaram. Porém, de uma coisa temos certeza, e foi jurado por esse mensageiro que está desde o começo, o mesmo do início do capítulo 10. Que está com o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Uma coisa ele jurou: o tempo está se esgotando. Isso quando Yohanan ouviu essas palavras. Mas o que será que ele ouviu? E teve que guardar para si. E queria muito escrevê-las. Ele já ouviu muitas coisas. Mas é interessante que em todas as vezes que ele ouvia atentamente e uma voz dizia para ele: escreva isso. E ele ia lá e escrevia. Ele não ouviu a voz escrever, ele queria escrever. Porque foi algo que chamou muita atenção dele. O que será que falou? O que será que essas 7 vozes falaram? Não sabemos. Não tem como saber. Por quê? Porque ele foi proibido de escrever. Há um selo sobre isso. E não foi escrito, porque se ele escrevesse, ele teria descumprido. Seria um absurdo. Então não temos como saber. Por que o Eterno não quis que ele escrevesse? Porque o Eterno queria mostrar algo somente a ele nesse momento. O Eterno queria que somente ele ouvisse isso. Verso 7. O livro de Revelação é maravilhoso por isso, porque é maravilhoso por isso, porque você não tem como responder todas as perguntas, então você sempre fica lendo para você tentar, quem sabe um dia, entender um pouco mais. Se ele colocasse tudo de forma fácil, ele seria um livro que você lê uma vez e diz: olha, não tem por que ler de novo, e já sei todas as respostas. É um livro muito interessante. Faz a gente pensar bastante, faz a gente pesquisar, faz a gente olhar a escritura com outros olhos, faz a gente dar mais valor
dá mais valor aos textos dos profetas, dos escritos. Revelação 10, verso 7. Esse é o texto mais difícil de Revelação. Ou um dos mais difíceis. Não o texto em si, mas as palavras que tem nele. Que é muito complicado traduzir esse verso. Quebrei muita cabeça já com esse verso. Rak Bayamim, apenas naqueles dias. Asher Hamalach Hashivi'i, apenas naqueles dias que o sétimo mensageiro, Hashivi'i, Iten Kolô, dará a sua voz. Ve'ioel, isso que é muito difícil, porque a palavra Ioel é exatamente quando você coloca numa busca, por exemplo, você vai ver Ioel, olha só. Ioel. Então vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui no Davar, pra vocês verem a dificuldade que é esse texto. Eu vou fazer uma busca aqui no Davar da palavra Ioel, ok? Então vamos lá. Yud, Rolen Vav, Aleph, Tse e Lamed, Yoel. Veja, quando você faz uma busca da palavra Yoel, tá vendo? Vocês vão observar uma coisa. Em todo o Tanar, de Bereshit a Divrei Hayamim Bet, de Gênesis a 2 Crônicas, todo o Tanar, Torá, profetas e escritos. Vocês vão ver que quando aparece a palavra Ioel escrito da forma que está aqui, que é a mesma forma que está no livro de Revelação, vocês vão ver que em todos os lugares a palavra Ioel significa o nome de alguém, é o nome de alguém. É o nome, veja. Bechor, Ioel, e o primogênito, Ioel. Ioel 1, claro, tá falando dele. Para Ioel ben Petuel, o filho de Petuel. Palavra do Eterno que veio para Ioel, filho. Nehemiah, Esdra, capítulo 10, verso 43, Ioel aqui, né, é o nome da pessoa. Nehemiah é o nome, Ioel ben Zichri, todos os lugares, filhos de Ioel, todos os lugares refere-se a uma pessoa, todos, 100%. É daí que realmente vem essa grande dificuldade, porque ainda bem que o hebraico, a língua hebraica, os nomes, eles possuem significados. Os nomes, eles também têm significados. E isso é a facilidade do hebraico, né? Porque, nesse caso aqui, obviamente que não está se tratando do... Não está sendo citado o rolo de Ioel. Será que está falando do rolo de Ioel? Joel? No capítulo 9, a gente viu bastante o rolo de Ioel, não é verdade? O livro de Joel. Será que o toque desse chofar aqui se refere-se ao que está no livro de Ioel? Será? Mas a palavra Ioel significa iniciar, começar, né? Você dá o início de algo, você se propôs a fazer algo. E é exatamente isso aqui. E o sétimo mensageiro, né? Apenas naqueles dias que o sétimo mensageiro dará a sua voz e começará por tocar, né?
Ai do sétimo mensageiro que tocar esse, né? Já vimos isso nos estudos passados. O que acontecerá quando tocar esse sétimo chofar? É exatamente algo que o Eterno não quis que Yohanan escrevesse? Será que é isso? Olha como é difícil o texto. Itom Sod. A palavra Sod, todo mundo sabe que quer dizer segredo, oculto, escondido, segredo. Mas a palavra Itom é uma palavra muito difícil, dificílima. Essa palavra, ao pé da letra, significa órfão. Um órfão escondido? Que coisa... Não faz sentido. Depois tem a palavra Eloá, que é a palavra Elohim, só que no aramaico. Por que Yohanan utiliza essa forma aqui em aramaico? Que estranho. Ele utiliza muito o termo Elohim. Então, o que significa isso? Veja, o Yud aqui, da forma que está, Itom, é órfão. A palavra órfão. Mas não faz o menor sentido. Já tentei pensar nisso. Não faz sentido. O órfão escondido, o órfão, o órfão secreto. Não faz sentido. Essa palavra pode ser a raiz tam, o tav e o mem. A palavra tam significa íntegro, algo íntegro. Esse termo é utilizado apenas uma vez em toda a Escritura, da forma que está aqui, no livro de Irmeiahu, Jeremias. E lá, Irmeiahu não, Irmeiahu, deixa eu ver se é Irmeiahu, viu? Pronto. Vou colocar para vocês verem, pronto. Itom é Yeheskel, perdão. Apenas no livro de Ezequiel, no capítulo 47, verso 12, é que vai aparecer o termo igualzinho como está no livro de Apocalipse. Um texto muito complexo também, e um texto muito interessante, que fala justamente de uma árvore que dá fruto todos os meses. Olha que interessante. Um fruto todos os meses. Isso é muito interessante, porque é uma descrição também do livro de Revelação, né? Uma descrição do livro de Revelação. Ainda fala das suas folhas, muito interessante. É o que está no livro de Revelação, capítulo 20, se eu não me engano. É capítulo 20? Capítulo 20. Início do capítulo 20, né? Acho que acredito que seja isso. Minha mente não está... Então, aqui, Velo Itom Priu. Veja, não tem sentido ser órfão a palavra. Mas faz sentido se eu colocar dentro do que eu imaginei. Ser a raiz tam. Tav, mas mesmo, quer dizer íntegro. E fruto, o seu fruto. Ou seja, o seu fruto não será íntegro. Ou não será completo, ou não será consumado. Algo assim. Então foi mais ou menos isso que eu coloquei aqui no texto, na tradução. Olha só. Eu coloquei. Itom Sod Eloá, a consumação secreta
de Elohim. Conforme Ka'asher Bissar et Avadav Haniviim. Conforme as notícias, Bessar, daqui vem Besserot, notícias no plural. Conforme as notícias, ou a notícia, ou a nova, as novas dos profetas, dos servos do Eterno, dos seus servos, os profetas. A consumação secreta. Que consumação é essa? A destruição, né? O que a Escritura chama o dia do Eterno. O dia da ira do Eterno. A destruição de todo o sistema que existe no mundo. A consumação do tempo do ser humano na terra. Do seu reinado sobre a terra. E virá, como muitos acham que já demorou muito, que não chegou, que não vai chegar. Pode pensar que está demorando, mas vai chegar. Chegará com toda a certeza. E por que secreto? Secreto porque Yohanan queria escrever e o Eterno disse para ele para só ouvir, não escrever. Muito difícil o texto, muito complicado esse texto, muito complicado. Eu acredito que a forma como eu traduzi aqui ficou um pouquinho próximo do hebraico, mas está totalmente aberto à crítica, sem... Claro que essa tradução aqui eu fiz baseada a tradução de Ezequiel, capítulo 47, que eu mostrei a vocês. É uma palavra muito difícil. Se você pegar essa palavra aqui e colocar no dicionário, hoje é a palavra órfão. É a palavra órfão. Como também na escritura é a palavra órfão. Mas a palavra órfão na escritura não está assim, porque normalmente não aparece órfão na escritura, aparece órfãos, ou seja, no plural. Sempre no plural. Normalmente não aparece viúva, e sim viúvas. Aparece viúva também na escritura. Órfão não, aparece mais órfãos. Baruch Hashem. Verso 8. Antes do verso 8, conforme as novas dos seus servos, os profetas. É interessante que eu me lembro do texto de Daniel. Tem um texto de Daniel, não tem que ele fala sobre isso. A gente sempre lê esse texto na festa de Yom HaKippurim, no dia das expiações, não é verdade? É isso mesmo. Capítulo 9, verso 5 de Daniel. Pecamos e cometemos iniquidade. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela o texto do Davar. Daniel. Escritos. Não é profeta. Não é considerado, não está na parte dos profetas, e sim escritos. Daniel, capítulo 9, verso 5. Pronto. Agora eu preciso colocar para vocês na tela, né? Ah, maravilha. Daniel, capítulo 9. Deixa eu abrir aqui para ler com vocês junto. Sempre lemos esse texto na preparação da festa de Yom HaKippurim. Daniel, capítulo 9, verso 5. Ratano, pecamos. Vê avino. Olha como... Ratano, vê avino, vê rishaeno. Nós pecamos, cometemos erros.
agimos com impiedade, rebelamos-nos e nos desviamos dos teus mandamentos, mitzvotecha, o mishpatecha, e dos teus juízos. Não ouvimos, olha só, velo shamainu elavadecha, não ouvimos os teus servos, hanivim, os profetas. Baruch Hashem. Muito parecido, né? Que falavam em teu nome a nossos reis, líderes, antepassados, e a todo o povo da terra. Que terra? Os profetas falavam, a terra de Israel, terra delimitada. Os teus servos, os profetas, não deram ouvidos aos que os servos do Eterno, os profetas, falaram. E o que é que os profetas falavam para eles? Para eles voltarem para a Torá, para eles abandonarem os pecados e voltarem para os ensinamentos do Eterno, praticarem a Escritura Sagrada. Agora, vamos terminar aqui com o verso 8. Baruch Hashem. Verrakol asher shamati, e a voz que eu ouvi, min hashamayim, dos céus, diber elai, dizer para mim, shenit, pela segunda vez, lemor, dizendo, lech, vá, kach, pegue, et a sefer, o rolo, rapatuach, o rolo aberto, o que está aberto, miad hamalach, da mão do mensageiro, ha-omed al hayam, ve-al haaretz, o mensageiro que está sobre o mar, hayam, sobre o mar, e sobre a terra. E fui para o mensageiro e disse para ele, tenali, hoje a gente fala tenli, me dê, et a sefer, o rolo, hakaton, o rolo pequeno, vai omer Elai, e falou para mim, kach lecha, pegue para você, ve'echal oto, e o coma. Como é o negócio? Comer o rolo? Que coisa estranha. Gente, é maravilhoso quando você chega nessa parte, Baruch Hashem. É muito especial quando você chega nessa parte, sabe por quê? Porque o que está escrito aqui, está escrito também nos profetas. Esse mesmo detalhe. Coma, aí diz o texto. Ve'echol oto, vehu yemar, e ele será, yemar vem de mará, mará quer dizer amargo, e ele será amargo, libtinecha, no teu ventre, no teu estômago, no teu ventre ele será amargo. Quando você comer, no teu ventre será amargo. O bepirra, e na tua boca, e rie, será kidvash lematok, como o mel adocicado, ou seja, como o mel doce, como o mel é claro que o mel é doce. Mas o que o texto quer dizer é como mel por doce, ou seja, será como mel por doce, ou seja, será doce como mel. Perceba o texto aqui em hebraico e como é fácil a gente achar conexões. Quando a gente joga essas coisas na pesquisa, a gente acaba achando, por exemplo, tanto no livro do profeta Irmeiahu, Jeremias, como no livro do profeta Yehezkel, Ezequiel, a gente acaba achando a mesma coisa. Ou
textos semelhantes que você pode fazer uma conexão claramente. Nada disso foi inventado no livro de Revelação. As mesmas experiências ou experiências semelhantes foram tidas anteriormente. Veja, Irmeiahu, Jeremias, capítulo 15. Deixa eu abrir para vocês acompanharem a tradução aqui. Jeremias, capítulo 15, verso 16. 15, verso 16. Nimtseu devarecha, e encontrei as palavras, Baruch Hashem, ve'ochelem, e as comi elas, e as devorei. Vayehi devarecha, e foram as palavras, li para mim, lesasson, alegres, né? Para mim, por alegria, sasson, kol sasson, voz de alegria, ulim sachat, e de felicidade, simcha, feliz, felicidade, alegria, felicidade, levavi kinikra shmecha, levavi, no meu coração, pois, a tradução está toda errada aqui, não vou nem ler. No meu coração, pois, chamei sobre mim, Elohei dos exércitos. Chamei o teu nome sobre mim, Adonai dos exércitos. Aí depois vem o verso, capítulo 15, verso 16. Ele comeu as palavras, né? Agora, capítulo 2, verso 8 de Ezequiel. Vamos ver. Olha que interessante. Capítulo 2. A tradução estava realmente complicadíssimo acompanhar. Bem diferente. Capítulo 2, verso 8. Olha só. Ve atá ben Adam, e você, filho do homem, shema et asher ani medaber. Ouça o que eu vou falar, elecha contigo. Ouça o que eu disser a você. Não seja rebelde como esta casa rebelde. Abra sua boca e coma o que eu estou prestes para dar a você. Não seja rebelde como esta casa. Que casa? A casa de Israel. Coma o que eu estou prestes para dar para você. Eu falei para vocês no começo sobre as 7 mulheres que dizem, eu não preciso dar pão para gente. Eu suprirei o meu próprio pão. Não quero o seu pão. Eu só quero o teu nome. E é exatamente o que acontece. O que aconteceu no passado, o que acontece hoje, o que sempre vai acontecer. As pessoas, como um todo, a sociedade, o mundo, esse sistema, eles querem os milagres, querem os prodígios, as maravilhas, as bênçãos, mas não querem o pão do Eterno, ou seja, a palavra do Eterno. Olha o verso 9 que diz. Ve'ere, e eu vi, ve'rinei, de repente, Yad Shelucha Elav. E de repente, uma mão que se estendeu para mim, né? Segurando Megillat Sefer, segurando um rolo. E aí? Ele o abriu diante de mim, estava coberto com escritos de ambos os lados. Os escritos eram de lamentos
prantos e ais. Aí vem o verso do capítulo 3. Capítulo 3. Ele me disse, ser humano, coma o que você vê diante de você. Muito parecido com o que está lá em Revelação, né? Ben Adam, filho do homem, et asher timtza echol, coma, et hamigla, esse rolo, hazot veler daber el bet Israel, coma esse rolo, então, e fale à casa de Israel. Então eu abri a minha boca, verso 2. Então eu abri a minha boca, e ele me deu o rolo para eu comer, e me disse, ser humano, coma este rolo que estou dando a você, e encha seu estômago com ele. Quando eu comi, ele tinha um gosto doce como o mel. Veja. Kidvash lematok. A mesma expressão, e foi assim que eu achei o texto. A mesma expressão que vocês estão vendo aqui é exatamente a mesma expressão que está aqui. Kidvash lematok. Kidvash lematok. Doce como mel. Porém, no estômago, ele é amargo. Na boca é doce. Mas no estômago, dentro de si, ele é amargo. O porquê dessa amargura? O porquê na boca é doce? O que significa isso na boca? E o que significa no estômago? O que significa a boca no hebraico? Vamos tentar entender essa expressão. Vou explicar genericamente para vocês. Obviamente que quando fala de boca, simboliza justamente o falar. E quando se fala de ventre, né? Beten quer dizer, baten quer dizer ventre, o estômago, o ventre. O ventre é quando você come algo, você comeu, mastigou e levou para dentro de si. Por que aqui na boca é doce e lá no ventre é amargo? O que significa isso? Que tipo de expressão é essa? Essa não é uma expressão exclusiva do livro de Revelação, não. E nenhum outro livro da Escritura. Na verdade, gente, isso é um ditado antigo, judaico. Muito antigo, muito antigo. Na boca é doce e no ventre é amargo. Falar é fácil, mas fazer é outros 500. Na nossa linguagem. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Na nossa linguagem. Outro ditado, né? Falar é uma coisa, fazer é outra. Falar é doce, fazer, né? Ou seja, muita gente pratica o ato de falar, mas não faz. Fala e fala. Falar é muito doce, é muito fácil. A questão é fazer. É aí que está o amargo, ou seja, não quer dizer exatamente que a mesma palavra ela pode ser doce e amarga. Quer dizer que uma coisa é quando a pessoa ouve a palavra e fala a palavra. Ou seja, ela ouve um mandamento, ela ouve um ensino e ela começa a falar sobre esse ensino, até ensinar outras pessoas. Isso é muito doce, isso é muito bom. A questão é praticar. Aí é amargo. Não que praticar a palavra seja ruim, seja amargo. Hasve halila, claro que não, é muito bom. Mas requer muito mais do ser humano do que o simplesmente falar.
Muita gente só faz falar, mas não faz. Entenderam? Esse é o ditado. Agora vamos para o texto. Será que Yohanan está utilizando esse ditado, que é facilmente entendido pelos leitores antigos do hebraico? Será que ele está usando esse ditado? Quando eu coloquei na minha boca, é muito doce. Mas quando chegou ao estômago, era amargo. Na verdade, ele começa dizendo que no estômago, o próprio... É o mensageiro que diz, no teu estômago ele vai ser amargo. Mas antes de ir para o estômago, primeiro vai para a boca, depois para o estômago. A boca é doce, mas no estômago é amargo. E o estômago é quando você já comeu, mastigou e levou para dentro de si. Ou seja, você já concluiu o processo de comer, de devorar. Ou será que ele não está citando esse ditado, e sim dizendo que para algumas pessoas, ou para alguns, essa palavra será doce, mas para outros ela será amarga. Porém, essa é uma boa interpretação também, claro, mas é meio difícil de separar as pessoas, pessoa que para uma pessoa é doce, para outra é amarga, porque é Yohanan que come. Então a gente está falando de Yohanan, não de outras pessoas. Muito difícil, né? A questão é que nos profetas não aparece a parte amarga, sempre aparece a parte doce. Ou, uma outra coisa também, será que nesse rolo tem partes amargas e partes doces? Será que tem palavras boas e palavras amargas? Será que algumas linhas do rolo são doces e outras linhas são amargas? Porque nós vimos anteriormente no texto dos profetas que tinha ais, né? Tinha lamentações. Verso 10. Vamos terminar. E peguei o pequeno rolo da mão do mensageiro e comi ele. E foi na minha boca como um mel, doce. Mas foi amargo ao meu estômago depois que eu comi ele. Na minha boca foi doce, mas quando chegou ao meu estômago, foi amargo. Ele disse para mim, Amer Elav, Alô Tosif Od Lehinave Al Rabim Amim Vegoim U Leshonot U Melachim. Não adicione mais para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas e reis. Não adicione mais. Alô Tosif Od. Não adicione mais nada do que você comeu, para que você possa profetizar para povos, nações, línguas e reis. Na boca é doce, mas no estômago foi amargo. Uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Será que é isso que quer dizer? Quais são essas palavras desse rolo que ele comeu? Esse pequeno rolo, será que são as 10 palavras do Eterno? Que aí a gente pode fazer aquela comparação. Que para algumas pessoas é doce, mas para outras é amarga. Será que está tratando dos mandamentos? Que muitos mandamentos para as pessoas são doces, mas alguns são amargos, como Shabat, por exemplo. Você pega a Seret Devarim, perceba que a maioria das pessoas do mundo, a maioria dos mandamentos,
são doces para muitos. Não estou dizendo que eles praticam, mas a maioria eles dizem, olha, tá certo. Não pode adulterar, não pode mentir, não pode matar, assassinar, não pode levantar falso testemunho, não pode cobiçar o que é do próprio, tá certo. Agora, quando se trata do Shabat, é amargo para muitos. Isso é um exemplo. Finalizamos o capítulo 10. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a decifrar pelo menos um pouco do texto de Revelação. Esse é o desejo do meu coração. Que não tenha sido em vão esse tempo que estivemos aqui. Que o Eterno tenha falado ao teu coração. Que você possa ter visto muito mais coisas e até ver muito mais coisas no texto e nos textos dos profetas que eu não consegui ver. Esse é com toda a humildade, é o que eu peço ao Eterno. Próxima aula, próximo encontro, se o Eterno assim nos permitir, será no capítulo 11 de Apocalipse. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Laila Tov. Shalom para todos vocês. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno, Criador de todo o universo. Baruch Hashem.
That's what